Hoje vamos mergulhar de cabeça em um dos casos mais barulhentos do mercado financeiro brasileiro nos últimos tempos: a queda do Banco Master. A gente vai tentar entender juntos como um império que parecia sólido como uma rocha simplesmente desmoronou, deixando um prejuízo bilionário pelo caminho. E para começar, nada melhor do que esse ditado, sabe? Ele é basicamente o resumo de toda essa história. É um aviso que vale ouro. Guardem bem essa frase, porque a gente vai voltar nela. Pois é, foi exatamente assim. Quase do nada, num dia, o Banco Master era visto como a grande promessa do setor. No dia seguinte, puf, o Banco Central decreta a liquidação e congela absolutamente tudo. Imagina o choque. E para completar o roteiro de filme, o fundador do banco, Daniel Vorcaro, é preso. E não em qualquer lugar, no aeroporto de Guarulhos, supostamente de saída do país. Aquela imagem do banqueiro sendo levado pela polícia virou o grande símbolo do colapso. Agora, o número: 12 bilhões de reais. É difícil até de visualizar, né? Essa é a dimensão da fraude que a Polícia Federal está investigando. A suspeita é de que o banco operava com carteiras de crédito que simplesmente não existiam ou que não valiam nada. Dinheiro de mentira, basicamente. Então, a grande pergunta que fica é essa: como é que um banco que crescia tanto, que parecia um verdadeiro milagre, acabou assim? Como isso foi possível debaixo do nariz de todo mundo? Bom, é isso que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender como a casa caiu, primeiro a gente precisa entender como ela foi construída e, claro, quem era o arquiteto. No centro de tudo isso está Daniel Vorcaro e a sua impressionante máquina de crescimento. Olhem só para esses números, isso aqui é impressionante. Em só 4 anos, o patrimônio do banco multiplicou por 10 vezes. A carteira de crédito por 5. Um crescimento assim, tão rápido, é o tipo de coisa que acende um alerta gigante no mercado. E como a gente viu depois, era um crescimento totalmente insustentável. E essa ambição toda do banco era, na verdade, um espelho do estilo de vida do dono. A extravagância parecia não ter fim. Para ter uma ideia, uma festa de 15 anos para a filha dele, em 2023, teria saído pela bagatela de 15 milhões de reais. E não para por aí não. Um único camarote no Carnaval do Rio, na Sapucaí, bancado por ele, foi avaliado em 40 milhões de reais. Um camarote. E o símbolo máximo de toda essa ostentação, o jatinho particular de 200 milhões de reais, o mesmo em que ele foi preso. A grande questão é: de onde saía tanto dinheiro para bancar esse luxo todo? Pois é, agora a gente vai ver que a conta não fechava. Ok, então vamos entender a engenharia por trás disso. Como que essa máquina de fazer dinheiro e de gastar realmente funcionava? Qual era o segredo? A peça-chave aqui era o famoso CDB. É um negócio super comum, a gente empresta dinheiro para o banco, ele usa essa grana e depois devolve com juros. Simples, né? Só que o jeito que o Banco Master usava isso, bom, era tudo menos simples. E aqui tá a grande isca. Enquanto os bancões ofereciam rendimentos ali na casa dos 100% do CDI, o Master chegava com promessas de até 140%. Era aquela oferta boa demais para ser verdade, sabe? E aí, a gente volta pro nosso ditado do começo, né? Quando a esmola é muita. Mas captar dinheiro pagando juros altos é só metade do problema. A outra metade, talvez a mais grave, é o que eles faziam com essa grana toda. Eles investiam em coisas de altíssimo risco, como precatórios, que é basicamente comprar uma dívida que o governo tem com alguém e ficar na fila para receber. 1/3 dos ativos do banco era nesse tipo de aposta. Então, juntando as peças, a acusação da Polícia Federal é que o banco virou um ciclo vicioso. Usava o dinheiro de investidores novos para pagar os juros altíssimos dos antigos e, pior ainda, para cobrir buracos de ativos que nem existiam. Era um verdadeiro castelo de cartas. E como todo castelo de cartas, uma hora o vento sopra mais forte. Nos últimos meses, a estrutura começou a balançar e aí começou uma corrida desesperada contra o tempo para tentar evitar o desastre. Olha só a cronologia do fim. Em março de 2025, o BRB, o Banco de Brasília, tenta comprar a operação. Não vinga. Em maio, o FGC, que é o Fundo Garantidor, entra com um empréstimo de emergência de 4 bilhões. Mas nem isso adianta. Em setembro, o Banco Central veta a venda para o BRB. E aí, no dia 17 de novembro, surge uma última oferta. Mas já era tarde. No dia seguinte, a bomba estoura.
E quando um banco desse tamanho quebra, o estrago é enorme. Não é só ele que afunda, é como jogar uma pedra gigante num lago. As ondas se espalham e atingem muita, mas muita gente. Vamos ver esse efeito dominó. A liquidação, claro, congela tudo. Aí o FGC entra em campo e garante o dinheiro dos investidores menores, com até R$ 250 mil. Um alívio. Mas o buraco era bem mais embaixo. Fundos de pensão de servidores públicos, que tinham bilhões aplicados ali, viram a dinheiro da aposentadoria de milhares de pessoas em risco. E olha que curioso, até a Mastercard acabou tendo que cobrir um rombo bilionário dos cartões de crédito que eram emitidos pelo banco. E qual foi o custo total dessa operação de salvamento do FGC? 41 bilhões de reais. Só para a gente ter uma ideia, e esse foi o maior resgate que o fundo já fez em toda a sua história. O que mostra, o tamanho do desastre. E quando a gente acha que a história é só sobre má gestão e ganância, o enredo fica ainda mais complexo, porque esse escândalo tem um braço que vai direto para o poder lá em Brasília. E aí fica a pergunta no ar. Foi só um crime de colarinho branco? Um problema isolado do mercado? Ou tem mais coisa por trás? Vamos dar uma olhada em alguns fatos que, no mínimo, levantam muitas suspeitas. Presta atenção nessas conexões. O código de ética do banco foi feito pelo escritório de advocacia da esposa de um ministro do STF. Esse código proibia presentes de mais de $50. Mas, ao mesmo tempo, o banco bancava eventos de luxo para autoridades. E agora, a parte que parece piada, por um suposto erro de digitação, o código dizia que os funcionários não deveriam impedir fraudes. Inacreditável. Para fechar, o caso todo foi parar no STF por causa do envolvimento de um deputado federal. E a gente termina com essa reflexão. O caso do Banco Master vai muito além de um banco que quebrou. Ele fala sobre os limites, ou a falta deles, entre ambição e crime. Sobre as redes de influência que se movem nas sombras do poder e, principalmente, sobre a fragilidade de um sistema, onde, no fim das contas, a gente sabe bem para quem a conta sempre chega.